Hoje quero vos contar a história sobre a cura do servo do centurião de Cafarnaum, que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 e o 13, e no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 10. Ambos contam do amor e da fé surpreendente que brotou no coração desse estrangeiro. A paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Fernando Silva e te convido a ser edificado com essa história. O protagonista dessa passagem não era israelita, foi um gentil. Um centurião romano, mas que passou a reconhecer o Deus dos hebreus, como muitos que tiveram contato com a religião judaica. Sentiu-se atraído pelo esplendor de suas doutrinas de elevação moral. Quem era o centurião de Cafarnaum? O centurião residia na cidade de Cafarnaum, que em hebraico é Kephar-Naum, aldeia de Naum. Com a mesma raiz da palavra Naum, temos o termo Nium, que significa consolação. O texto de Mateus relata que Jesus entrou na aldeia da Consolação. De fato, o Mestre em suas missões estava sempre salvando e consolando. Esta é a mesma cidade onde ocorreu a cura do paralítico de Cafarnaum. O Evangelho de Mateus em hebraico, no manuscrito de Dutilete e também no manuscrito de Shem Retov, bem como no texto de Perishita em aramaico e hebraico, chamam o centurião de Sahameth, oficial de 100, pois um centurião comandava pelotões de 100 homens. Cafarnaum ficava na província da ou Galileia. O círculo de cidades que estavam em volta do lago de Quinerete, o mar da Galileia, essa região e a cidade de Cafarnaum era caminho das caravanas comerciais, que levavam seus produtos desde os grandes centros da época, como Egito, Síria, Babilônia, Tiro e Sidom. Por isso, havia naquela cidade um destacamento que cuidava da proteção da estrada comercial. Provavelmente havia mais 60 centuriões romanos na Galileia, que seria o número de soldados para se completar uma legião. Cerca de 6.000 soldados. O homem que vem até Jesus, de maneira nenhuma iria o lançar afora. Como podemos observar nas duas narrativas, há diferenças notáveis entre o registro de Mateus e o relato do Evangelho de Lucas. Mateus nos conta como se o próprio centurião de Cafarnaum viesse até Jesus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Mateus capítulo 8, versículo 5 e o versículo 6. Mas no Evangelho segundo contado, Lucas, lemos que foram enviados mensageiros até o Mestre, que lhes puseram as palavras do oficial de 100 homens. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Lucas capítulo 7, versículo 2, versículo 3. Essas diferenças não podem ser consideradas contradições, uma vez que elas refletem o estilo literário que cada autor adotou para transmitir o Evangelho. Mateus costumava abreviar em muitas das suas narrativas, indo diretamente ao ponto central da história, suprimindo as circunstâncias secundárias. Para ele, o que se faz por meio dos outros é como se fosse por si mesmo.
Já o evangelista Lucas é muito mais detalhista e revela que o centurião, por humildade, não se achou digno de estar na presença do mestre e por isso enviou pessoas mais adequadas no sentido religioso, que eram os anciões dos judeus daquela cidade. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lucas 7, versículo 4, versículo 5. Voltando ao início do Evangelho de Mateus, sobre a cura do servo do centurião, vemos que ele registra um emocionado pedido que este oficial fez por seu criado. O meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Mateus 8, versículo 6. Entretanto, nos originais em hebraico, os manuscritos de Du Tilet e Sheham Tov registram que o centurião de Cafarnaum fez um dramático pedido, mas por seu filho. O termo usado foi Beni, que significa meu filho. Peshitta, em aramaico, do livro de Mateus, usa a palavra Tali, que segundo o manual da língua aramaica do Talmud palestino, significa meu filho. Segundo esses originais, tanto em hebraico quanto no aramaico, o centurião teria dito: o meu filho jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Mateus 8, versículo 6. Agora é possível entender a situação dramática que aquele oficial se encontrava. Jesus havia curado o filho de um oficial do rei Herodes, com apenas uma única palavra. Oh glória! Essa notícia se espalhou por toda a Galiléia e certamente o centurião romano tomou conhecimento. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Por isso nasceu uma fé sobrenatural poderosa no coração do oficial de 100 homens. A situação desse pai era sem dúvida desesperadora. Ter em casa um filho paralisado sofrendo sobre uma cama é um drama que se repete por diversas e muitas vezes nas passagens do Novo Testamento. Era um tempo em que a medicina não possuía o conhecimento atual e as crianças, as mulheres e os idosos padeciam enfermidades que podem ter tratadas no século atual. A própria Galiléia tinha partes alagadas em que se tornavam verdadeiros criadouros de mosquitos. E esses insetos espalhavam doenças febrios, como quando Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro. Ninguém sabe o motivo que levou à paralisia do filho do centurião, mas sabemos que ele tinha uma grande fé. Normalmente os judeus pediam que os profetas impusessem as mãos sobre os enfermos, para que Deus os curasse. Ou seja, os judeus acreditavam que o profeta era apenas um canal, por meio do qual o Eterno manifestaria o seu poder de cura. Para isso, o profeta teria que estar fisicamente presente na casa do doente. Por isso, Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Mateus capítulo 8, versículo 7. Há muitas outras histórias bíblicas que ilustram as viagens dos profetas e os milagres operados, mas sempre com o profeta estando presente, servindo de canal para o poder de Deus. A visão do centurião de Cafarnaum, um estrangeiro, foi diferente em relação a Jesus. A fé dele conseguiu enxergar algo que os judeus não tinham visto ainda até aquele momento. Oh glória! Com a palavra, basta uma palavra de cura. Ele, como um homem que tinha autoridade sobre seus soldados, sabia que o mundo espiritual também estava debaixo da autoridade de alguém, que possuía o poder e a autoridade de determinar a vida e a morte, a doença e a cura. O certo é que as Escrituras nos ensinam que somente Deus tem esse poder e essa autoridade, e que os profetas agiam por meio de mandamentos ou ordens que emanavam do Eterno. Por isso, quando um profeta falava, sempre iniciava com uma fórmula profética: assim diz o Senhor. Com Jesus era diferente,
pois o mestre, ao ensinar, usava suas frases na primeira pessoa, pois dizia: eu vos digo, mostrando a autoridade própria para falar. Por isso digo que o centurião romano teve uma visão além do alcance, pois ele usou do tema da autoridade e as suas palavras mostram que ele sabia quem era Jesus. E hoje eu te pergunto, quem é Jesus para você, ouvinte, que está me ouvindo neste momento? Quem é Jesus para você? E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de se sarar. Mateus 8:8. Agora pense comigo, a humilhação deste soldado em saber que Jesus era um rei celestial, a ponto dele não receber este rei debaixo do seu telhado, da sua habitação. Oh glória! Jesus deixou o trono de glória, Jesus deixou, aleluia, toda a adoração que recebia na glória e veio entrar debaixo dos nossos telhados, veio estar conosco debaixo de um zimbro, até mesmo numa casa de palha, para poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, participar da nossa vida aqui na terra, para sentir o que sentimos, para comer o que comemos, para se alegrar com aquilo que se alegramos, porque Ele se fez carne e habitou no meio de nós, e podemos ter comunhão com Ele se estivermos na luz, porque assim como Ele comeu diante de Abraão, aleluia, e de seus servos, ali debaixo daquela árvore, quando foi recebido por Abraão, comeu na presença de Abraão, aleluia, foi recebido por Abraão, aleluia, em sua tenda. Que hoje você possa receber Jesus Cristo, como esse centurião o fez, debaixo do meu telhado. Eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Jesus está à porta e bate. Ele quer entrar, Ele quer estar na sua casa, Ele quer estar no seu lar, Ele quer estar na sua tenda, seja a sua casa humilde ou não, Ele quer entrar e fazer habitação, fazer morada. Aleluia, e onde estiver Jesus, os milagres o acompanharão. Jesus irá trazer o milagre, Jesus irá trazer a cura, Jesus irá trazer a libertação, Jesus irá trazer o renovo, a restauração que você precisa e sua família. E então maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. É o que está acontecendo em nossos dias. Deus não está encontrando fé em uma sociedade, em um mundo caído, em um mundo que está mergulhado, aleluias, em tanta tecnologia, em tanta ciência, e Cristo não tem encontrado fé, porque os seres humanos não têm dado o seu tempo para ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, para que a palavra gere fé nesse coração. Para você receber fé, que é o dom gratuito de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus.